Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler o versículo de 1 até o versículo 10. Está na tela o tema da mensagem. Vamos falar hoje Jesus e Zaqueu, o encontro de Jesus e Zaqueu. E o texto está em Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10. Eu vou fazer a leitura aqui. Eu acabei esquecendo de disponibilizar aqui para vocês na tela, mas acompanhe aí na sua Bíblia ou escute a palavra de Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhes disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nós estamos numa série, Encontros com Jesus. Falamos já, eu estava acompanhando os estudos, cerca de 8 pessoas que se encontraram com Jesus. E hoje mais um encontro, que é Jesus e Zaqueu. É bem conhecido essa história. Vamos poder relembrá-la para aqueles que já conhecem, e aqueles que não conhecem vão poder conhecê-la. Quando fala de Zaqueu, eu me lembro de uma música que estourou no Brasil, a música Faz um Milagre em Mim. Essa música conta a história de Jesus e Zaqueu. Essa música foi escrita pelo cantor gospel Regis Danese. Interessante que essa música foi gravada em vários gêneros, estilos, por exemplo, forró, pagode, até mesmo em funk. Que coisa, né? Uma música que se popularizou, toca nas baladas, toca nos bares. Isso mostra como essa música, inspirada na palavra de Deus, como que as pessoas necessitam, né, de conhecer a Bíblia, e como elas têm fome da palavra. Então vamos estudar esse texto de Lucas, capítulo 19, do 1 a 10. Vamos aí andando versículo por versículo. Iniciamos no versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, né? Eu escrevi assim ali, última oportunidade, né? Por que a última oportunidade? Se você ver o Evangelho de Lucas, nós já estamos aqui praticamente na etapa final do Evangelho de Lucas. Estamos no capítulo 19. Jesus está passando por uma cidade chamada Jericó. Está dizendo aqui a Bíblia, observa na tela: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Era a última vez que Jesus passava por ali, por Jericó. Ele estava indo para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele seria preso, condenado e crucificado. Ou seja, era a última oportunidade que aquelas pessoas que viviam ali tinham de se encontrar com Jesus. E Zaqueu teve esse grande privilégio. O que significa o nome Zaqueu, né? Aparece no versículo 2 o nome dele, Zaqueu. Eis que um homem chamado Zaqueu. É interessante que na época da Bíblia, as pessoas davam valor ao significado do seu nome.
Zaqueu significa puro, justo. Vou repetir. O nome Zaqueu significa puro, justo. Quando a mãe de Zaqueu deu esse nome para ele, tinha desejos, sonhos, que ele fosse um homem puro, um homem justo. É interessante, né, que no Brasil, que as pessoas que vão dar nome aos seus filhos, a maioria dessas pessoas, né, na realidade não a maioria, mas 1 em 4 crianças que nascem no Brasil, ou seja, 25%, tem nome ligado à Bíblia, né? Ou seja, Isaac, Esther, Daniel, Rebeca, Maria, José. Então, por quê? Porque elas têm uma expectativa de que essa criança venha a ser uma pessoa importante. Alguns outros preferem dar nome de novela, né? Como a gente já conheceu alguns chamado Cauã Raymond, né? Nome de ator. E tem outros que gostam tanto de futebol que deram nome para o seu filho de Neymar, de Messi, e até um corajoso deu o nome de Sneijder, que é o atacante do time da seleção da Holanda. Então, enfim, cada um que dá um nome, está ali um significado, um desejo, muitas vezes querendo que aquela criança, aquele bebê, se torne um bom cidadão, uma boa cidadã. Os pais de Zaqueu queriam que ele fosse um homem justo, um homem puro. Sua profissão, veja lá o versículo 2. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Então aqui nós temos a sua profissão. Ele era o quê? Um publicano. O que é um publicano? Publicano eram cobradores de imposto. Ou seja, eles tinham autorização do governo de Roma a cobrar impostos dos judeus. Muitas vezes esses publicanos eram judeus que cobravam impostos dos próprios judeus. Então, ele não era um bem visto. Ele era uma pessoa que cobrava dinheiro das pessoas da sua época para repassar para os cofres de Roma. E assim, Roma enriquecia e eles também extorquindo, eles ganhavam um lucro em cima dessas taxas, desses impostos. Então, eles eram mal vistos pelos judeus, né? Eles eram vistos como aquelas pessoas que queriam somente tirar deles, queriam abusar deles, sobretaxar. Então, um publicano não era visto com bons olhos naqueles dias, e era o trabalho de Zaqueu. Mas ele não era só um publicano. Se você observar na sua Bíblia, diz que ele era o maioral dos publicanos, né? Maioral, olha o que diz aí: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Ou seja, ele não era só um publicano, ele era o líder dos publicanos. Interessante que esse texto é o único texto do Novo Testamento que fala de um líder dos publicanos. Então, por mais que a mãe dele colocou o nome dele de Zaqueu, puro, justo, ele não era. Ele não era justo, porque ele enriquecia o seu patrimônio, cobrando impostos abusivos e repassando uma parte desses impostos para Roma e ficando com uma parte para ele. Ou seja, ele era rico, é o que está dizendo no texto, veja o texto. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Ele enriqueceu rápido, ele enriqueceu extorquindo o seu povo. Então, cada taxa, cada imposto, uma porcentagem para Roma, uma porcentagem para si. É assim que era, assim que ele fazia. Quando eu estava preparando esse estudo, essa semana, eu assisti uma reportagem sobre uma empresa chamada 123 Importados. Essa reportagem
falava que havia uma quadrilha por trás dessa empresa. Talvez você que me assiste até viu alguma propaganda, ou até foi enganado por eles. Eles vendiam eletrônicos, especialmente nesse último golpe, eles vendiam televisão, com 50% de desconto. Ou seja, uma televisão que num site famoso era R$2.000, eles anunciavam por R$999. As pessoas que queriam aquela televisão sabem o valor do bem. E quando elas viam aquele anúncio, elas sabiam que estava barato. Só que aquele anúncio foi passado na grande mídia, nas TV, na rede de televisão. Então as pessoas viam aquele anúncio lá, achavam que era uma empresa séria. E o que eles faziam? Os primeiros que compravam a televisão, vamos dizer, eles entregavam. E aquelas pessoas davam depoimento no Facebook, na internet, no Instagram, e aquilo ia se divulgando. Só que daí chegava um momento que eles paravam de entregar para os próximos que compravam, né? E eles só vendiam no boleto, não vendiam no cartão de crédito. Então, como era um desconto bom, e pessoas estavam falando que estavam recebendo, eles assim faziam essa fraude. Entregavam, vamos dizer ali, os primeiros 100 que compravam, e os outros 1.000, eles não entregavam. E assim, eles deixaram muita gente com prejuízo financeiro. E não foi só em televisão, eles se envolveram com outras coisas, com outros negócios, celulares, aquela moeda Bitcoin, enfim, coisas que eles entregavam as primeiras vendas e depois eles davam um golpe. E na reportagem, né, mostrou a casa. Olha a foto aí, né, do banheiro da casa de um dos estelionatários, né? Uma casa que valia R$3 milhões, eles estavam morando nessa casa. Ou seja, eles faziam a maldade e com esse dinheiro do golpe, eles viviam bem. Eu não coloquei aqui outras fotos, mas tem fotos com um carro de luxo, tem fotos em viagens internacional. Um casal do grupo morava fora do Brasil. Ou seja, eu me lembrei de Zaqueu, me lembrei de um homem que enriqueceu, muitas vezes em cima do sofrimento do seu próximo. Assim que era visto um publicano na época de Jesus Cristo. Conhecendo ainda mais qual cidade que ele trabalhava, versículo 1, entrando em Jericó, ali que era o seu trabalho, a sua cidade, Jericó. Por que Jericó? Porque Jericó era um lugar de trânsito, de muita mercadoria, de muita riqueza. Então, o Zaqueu taxava as pessoas, né? E ele taxava uma parte daquele tributo era dele, e outra parte Roma. Ou seja, pelo poder de Roma, pela truculência dos soldados romanos, ele fazia isso, ele oprimia o povo, e assim enriquecendo. Só que esse homem, por mais rico que ele fosse, ele tinha um vazio na sua alma. Faltava-lhe algo. Faltava-lhe Deus. Disse Blaise Pascal, há um vazio no coração do homem, do tamanho de Deus. E esse homem então queria ver Jesus. Verso 3, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Aqui a gente descobre algo. Descobre que ele queria ver Jesus, mas ele não podia. Por que ele não podia? Por dois motivos. Primeiro, porque ele tinha uma multidão querendo ver Jesus, mas também porque ele tinha pouca estatura. Ele era baixinho. Possivelmente ele tinha complexos, traumas, a sua autoestima, talvez até um motivo dele
né, enriquecer e cobrar tantas pessoas, talvez pelo bullying que ele viveu a vida inteira. E era uma forma dele responder à maldade que ele recebeu. Então, esse homem, se ele tivesse a altura de um jogador de basquete, ele estaria ali vendo normalmente, ou se ele tivesse uma altura padrão, ele conseguiria ver Jesus, mas ele era baixinho, ele não enxergava Jesus. E aí então, ele precisa, né, encontrar uma forma, e diz a Bíblia então que ele correndo, subiu em um sicômoro. Vamos saber que árvore é essa, né? O que é um sicômoro? Sicômoro é uma árvore frutífera que produz um tipo de um figo. Não é uma, vamos dizer assim, uma árvore tão produtiva. Até algumas Bíblias trazem o título ali de figueira brava. Mas é uma história que ficou conhecida, né? Zaqueu subiu na árvore. Então, essa narrativa da árvore tem um toque de humor. Porque as crianças, né, quando vão ler as Bíblias ilustradas, possivelmente vê um homem em cima de uma árvore. Isso é mais fácil de ser compreendido, de ser visualizado. Né? Que criança que nunca subiu numa árvore ou não goste de uma árvore? Então, pelo que diz a história, pelo que diz o contexto, aquela árvore, na realidade, ela é uma árvore que tem seus galhos que começam lá embaixo e os galhos grossos, próximo do solo, sendo até uma tarefa fácil de subir nela. Não é bem uma árvore como nós estamos comum em nossas cidades, mas também não deixa de ser uma árvore e não deixa de ser uma elevação para ver Jesus naquele momento. Então ele subiu nessa árvore para ver Jesus. Interessante que o verso 5 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, ou seja, ali, né, onde Zaqueu estava, olhando para cima, ou seja, possivelmente era um lugar pouco alto, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Vamos imaginar a cena. Jesus está passando ali, olha para aquela árvore, aquele sicômoro, e vê um homem lá em cima, né? Só que, para a surpresa de Zaqueu, Jesus sabia o nome dele. Para a surpresa de Zaqueu, aquele que estava em busca foi buscado. Zaqueu achava que foi ver Jesus, mas na realidade Jesus viu ele. A iniciativa foi de Jesus, né? Disse-lhe, né, diz a Bíblia: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu descobriu que Jesus sabia o seu nome. Zaqueu descobriu que Jesus estava dando atenção para ele. Talvez ele ficou até constrangido quando disse o nome dele, mas poxa, quem dedurou? Quem falou meu nome? Como que ele sabe que sou eu? E mais, ele disse: Zaqueu, eu quero ficar na sua casa. Eu vou estar na sua casa. Eu vou lá na sua residência, Zaqueu, lá onde você mora. Que coisa, né? E ele, diz a Bíblia no verso, né, o verso 6, que ele desceu a toda pressa, né? Olha o verso 6. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Ou seja, Jesus falou que queria ir na casa dele, ele rapidamente desceu e acolheu Jesus, recebeu Jesus em sua casa, né? Que coisa interessante, né? Ele obedeceu sem adiar. O chamado de Jesus requer pressa. Ele recebeu Jesus na sua casa, recebeu Jesus no seu coração. Ele abriu o seu lar para Jesus, levou Jesus para dentro do seu lar. E não somente para o seu lar, mas também para o seu coração. Ele disse: vamos lá, Jesus, bem-vindo então na minha casa. E eles
E Jesus foi para a casa dele. Interessante a reação, né, das pessoas. O verso 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Quando as pessoas viram que Jesus estava lá na casa de Zaqueu, quando as pessoas viram que ele estava se hospedando na casa de um pecador, de um publicano, as pessoas começaram a reclamar. Mas por que Jesus foi para a casa dele? Por que Jesus não foi na minha casa? Né? Ou seja, a multidão desaprovou. Eles condenavam Zaqueu. Eles queixavam de Jesus, que Jesus escolheu a pessoa errada, que aquele homem tinha uma fama. Vamos tentar entender mais ou menos essa história? Vamos imaginar hoje. Jesus está vivendo em nossos dias, lá em Jerusalém. Aí ele pega um avião, desce aqui no Brasil. Aí quando ele chega lá no aeroporto, ele fala assim: me convém ficar na casa dos donos da empresa 123 Importados. Aquela empresa que eu falei para vocês agora há pouco. Sim, eu vou ficar lá na casa do 123 Importados. Mas Jesus, espera aí. Aqueles homens me deram calote. Aquele casal, aquela família. Eu comprei uma televisão e não recebi. Eu paguei R$1.000 e fiquei sem meus R$1.000. Como assim, Jesus? Você vai na casa dos donos dessa empresa? Jesus, muitas pessoas estão sendo enganadas por essa empresa. Eles estão andando de carro, de luxo, moram em casa boa, estão fazendo viagens, e o Senhor vai para a casa deles, Senhor? É mais ou menos isso. Assim que Zaqueu era visto, era mal visto. Tinha um olhar de crítica, um olhar para ele, por ele ser um cobrador de impostos, por ele explorar, taxar, por ele muitas vezes fraudar notas, por ele taxar impostos indevidos sobre aquele povo. Mas é naquela casa que Jesus vai, e Zaqueu é alvo do amor de Jesus naquele dia. E nós vemos então a transformação de Zaqueu, verso 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, né? Ele disse a Jesus: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Vamos entender? Ele está lá Zaqueu está na sua casa, Jesus está na casa dele, as pessoas estão reclamando, e ele fala algo. Ele fala assim: Senhor, eu quero mudar de vida, eu quero dar. Olha o versículo 8: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Veja que houve alguma mudança na vida dele. Ele agora quer dar os seus bens. Antes ele tomava, antes ele só queria receber, só queria pegar. Agora ele quer dar. Algo mudou. Aquele que levava vantagem agora quer ajudar. Aquele que só pensava em si agora pensa nos outros. Aquele que era dirigido por ganância agora está dirigido pelo amor. Quero dar. E olha o que ele fala, a segunda mudança da vida dele: se em alguma coisa tenho defraudado alguém, verso 8, parte B, restituo 4 vezes mais. Na lei judaica dizia que um ladrão deveria devolver 4 vezes o seu roubo. Ou seja, ele está se colocando como um ladrão. Ele está se colocando como uma pessoa da lei judaica que tem que dar 4 vezes mais. Devolver, né? Ou seja, se ele roubou 4 uma televisão, ele devolve 4. Se ele roubou um celular, devolve 4 celulares. Se ele roubou um carro, devolve 4 carros. Ele tem que restituir as pessoas. Interessante a palavra defraudado, né? Olha na tela lá, defraudado. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, sabe o que é defraudado? Exorbitar.
é a taxas de impostos exorbitantes. Se eu tenho defraudado, se eu tenho tomado de alguém algo mais do que o justo, eu quero restituir 4 vezes mais. E mais, metade dos meus bens eu dou aos pobres. Irmãos, me diga se esse sujeito não foi transformado por Jesus. Jesus falou uma coisa quando ele disse isso, verso 9. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Quando ele diz que vai devolver 4 vezes mais, e quando ele vai dar os seus bens aos pobres, metade dos seus bens, Jesus fala: hoje houve salvação. Escute bem, não há salvação sem mudança. Sinal da nossa salvação, sinal da nossa conversão, são os nossos frutos, são as nossas atitudes. É verdade que não são as nossas atitudes, não são as nossas obras que nos salvam, mas aqueles que são salvos mostram por suas atitudes que são salvos. Ou seja, Jesus disse que pelos frutos vos conhecereis. Agora sim, ele está dando sinal de salvação. Zaqueu, que tinha ganhado muito dinheiro por propina, por coisas adulteradas, por sobretaxa de impostos, aumentou a sua própria riqueza, agora ele quer corrigir as suas faltas, ele quer corrigir o seu passado, agora ele quer ser uma pessoa honesta. Agora sim o nome da mãe, né? Zaqueu, puro, justo, agora faz sentido. Agora sim ele quer viver em novidade de vida. Zaqueu quer reparar os erros, quer restituir as pessoas que tinha lesado, quer limpar o seu nome, quer ter uma vida certa. E diz aqui no versículo, né, olha lá no finalzinho, Jesus falou: pois também este é filho de Abraão. O que é isso? Ele também é filho de Deus, ele também pode errar, ele também é humano, ele tem o direito de recomeçar, ele é também a imagem e semelhança de Deus. Por mais que ele tenha falhas, por mais que ele tenha errado, por mais que ele tenha cobrado impostos indevidos, mas esse ser humano é um ser humano que tem valor, e é um ser humano que pode reconstruir a sua vida, pois ele também é um filho de Abraão. Ele merece a segunda chance. Hoje houve a salvação na casa. Que coisa linda. Então, irmãos, olha, mudança de atitudes. Os sinais acompanham a nossa conversão. Os sinais externos devem acompanhar a mudança interna. Ou seja, aquele que tinha uma boca suja, hoje não fala mais palavrão. Aquele que era mentiroso, hoje não mente mais. Aquele que era um adúltero, não tem prazer mais na cama do adultério. Aquele que era um viciado em drogas, hoje consegue dizer não ao seu vício. Um feiticeiro larga a feitiçaria, um idólatra abandona os ídolos, um ladrão devolve o que roubou e para de roubar. Há mudanças práticas, mudanças reais. Hoje houve salvação, disse Jesus. E eu já vou para o final. Buscar e salvar o perdido, verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse é o propósito central do Evangelho de Lucas. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Você lembra da parábola do filho pródigo? Evangelho de Lucas, capítulo 15. Filho pródigo, a ovelha perdida e a moeda perdida. Jesus veio para buscar o filho perdido. Jesus veio para buscar aquela ovelha desgarrada. Jesus veio para buscar os doentes. Irmãos, quando eu vejo a história de Zaqueu, eu creio que o Senhor está nos dizendo que temos que acreditar na mudança das pessoas, crer na mudança, na conversão.
de um ateu. Eu não acredito em Deus, mas um dia pode acreditar. Acreditar na mudança de um viciado, de um drogado, de um assassino, de um presidiário, de um político, de um universitário, de um filho, de um cônjuge, do pai, da mãe, enfim, Deus pode mudar situações. Deus pode mudar as pessoas. Para Jesus não existe nenhum caso perdido. Na realidade, um caso perdido era o Zaqueu. Ah, pastor, mas você não conhece meu marido. Ah, pastor, você não conhece a minha esposa. Gente, se ele fez com Zaqueu, não pode fazer também com o seu cônjuge? Ah, pastor, meu filho é só um milagre. Sim, Jesus é o milagre das nossas vidas. Zaqueu foi um milagre. Aquele homem estava tão perdido, mas Jesus veio para buscá-lo. Como médico, ele veio curar os doentes. Como Zaqueu, não há casos perdidos para Jesus. Amém? Nós vamos cantar uma música. Essa música diz: faz um milagre em mim. É exatamente o que aconteceu com Zaqueu. Mas antes de cantar, eu gostaria de orar com você. Orar pela sua vida. Quem sabe você é um Zaqueu? Quem sabe você se sente um Zaqueu? Quem sabe hoje não é dia que Jesus vai dizer assim: hoje houve salvação nessa casa. Vamos orar? Senhor, eu quero orar pelas pessoas que me assistem. Talvez um Zaqueu me assiste nesse momento. Uma pessoa que levou a vida, muitas vezes de maneira errada, muitas vezes fazendo aquilo que tua palavra condena, mas nessa pessoa existe fome e sede de ti, Senhor, porque há um vazio no coração dele, no coração dela, do tamanho de Deus. Assim, Pai, eu oro por ele, para que haja salvação, porque se está me assistindo é porque teve um interesse pela tua palavra. E eu peço, assim como aconteceu com Zaqueu, Senhor, uma mudança, não exterior, não da aparência, mas de dentro para fora, mudança de atitude, Senhor, mudança de pensamento, metanoia, mudança, conversão. Pai, assim eu oro pelas pessoas que me assistem. Pai, não permita-nos duvidar de ninguém. Não permita-nos achar que essa causa é perdida ou esse é um caso impossível. Não, tudo é possível para ti, Senhor. Nesse momento entregamos as nossas vidas, dos nossos familiares. E se vem alguém em nossa memória também nesse momento, alguém que está distante, que está perdido, que está desviado, que está tomando decisões erradas, Senhor, alcança também essa pessoa. Que haja nele interesse de voltar a ti, ó Pai, de receber o Senhor Jesus na sua casa, e muito mais que na sua casa, no seu coração, e mais do que no seu coração, no seu bolso, na sua carteira, no seu dinheiro. Pai, pedimos assim, transformação, Senhor. Pelo fruto vos conhecereis. Assim queremos ser conhecidos pelas nossas boas obras, para que o nosso Pai Celeste seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém.